Então eu estou lá no meio de uma multidão de pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, e recebo uma profecia. Vou falar para vocês agora do chamado do nosso ministério. Nós vemos o profeta Oséias, que Deus chamou ele na família dele, e deu para ele uma mensagem que era a história da vida dele. O meu chamado é muito semelhante a isso. Todos os meus 3 filhos foram chamados com um propósito, com um momento especial. Mas quero falar da minha esposa, como Deus nos chamou. Eu recebi uma profecia que iríamos passar por grande dor. Eu falei, mas essa profecia deve ficar doente, isso aqui não acredito. Mas aconteceu. Primeiramente eu estava em São Paulo, numa convenção, eu vi as pessoas falando assim: a igreja é um leão dormindo, a igreja quando acordar, assim, e meus olhos se abriram, eu vi uma mulher numa penumbra, doente, e uma voz disse: a igreja é uma mulher doente. O que uma mulher precisa? Uma mulher doente precisa? Precisa de alguém que lhe cure, precisa de uma boa alimentação. Aí olha a revelação: a boa alimentação, a força, vem através de comida da colônia, que não tem veneno, nada. Então eu vou levantar os colonos para uma adoração, uma oração que vai trazer cura para eles. A gente nota na colônia a simplicidade. É difícil ter ali alguém com um espírito de traição. Já em outras cidades maiores a gente fica impressionado com a maldade que há nos crentes, até mesmo em líderes. Mas ali é uma simplicidade, as pessoas não têm aquela maldade. Então o Espírito Santo falou comigo: você é a pessoa que eu quero que levante oração 24 horas de adoração pela cura da igreja. A igreja está doente. Tinha 2% de evangélicos naquela época no Brasil, e eu saí de São Paulo com esse propósito: vou montar um grupo de oração. E o pastor Antônio Pierre me deu uma ideia: vamos fazer assim, grupos de crescimento, grupos de crescimento de oração, células de crescimento de oração, que as células vão se multiplicando e tal. Eu saí empolgado. Enquanto eu viajava no ônibus, eu via os pessoas falando assim: as orações são tão importantes que elas mudam a atmosfera. Quando você está orando, o céu vai começar a botar nuvens. Eu orando, começa a botar nuvens no caminho. Quando eu chego na minha casa, o céu está parado de nuvens. Eu digo: as orações, elas mudam a atmosfera, nuvens brotam, e comece a orar olhando para cima. Você vai ter umas coisas. Mas passado algum tempo, eu achei muito difícil aquela tarefa. Eu chegava nas igrejas e a pessoa mandava correr. Que é isso? Deus não é surdo. Até hoje, há pouco tempo, saiu um irmão daqui e foi para a igreja a 1 quilômetro para frente, e falou assim: por que vocês oram 24 horas? Deus é surdo? Para que isso? Hoje eles já sabem a diferença. Enquanto os irmãos estavam adorando 24 horas aqui, eles não viram tempestade passando na frente da casa. A igreja que ele frequenta não sobrou nada. Não é que a igreja é menos que nós e nem nada mais. A diferença é que você está adorando. O perfume da adoração sobe. E o demônio daquela tempestade não consegue chegar a esse perfume. Então, eu quero chamar as igrejas para adorar. O que falta é adoração. Eu estou pregando que se o ambiente fica ruim, eu peço para mais gente adorar lá no som. Entendeu? A adoração sobe. Desde que essa igreja foi estabelecida aqui, nunca mais eles viram tempestade aqui. O segredo da adoração. Então, a primeira chamada de Deus para levantar grupos de orações, eu fracassei. De tanto ouvir pessoas falar negativo, igreja dizer que não adianta, eu parei. Agora diga comigo: quando Deus te chama, eu não estou rogando palavra para você, mas muita gente entende que isso é uma missão que eu vou falar.
Quando Deus te chama e você não faz o que Ele te chamou, tu terá problemas. Jonas teve problemas, eu tive problema. Então eu desisti da missão, minha esposa adoece, milhares de pessoas sendo curadas. Eu chegava no lugar, levantava o lenço, as pessoas eram curadas. Chegou uma época que eu anunciei no rádio assim: não consigo atender todo mundo, eu vou passar nas cidades e com a mão lá de fora, com o lenço, quem tirar o lenço é curado. Na outra semana, um monte de gente foi curado e não viu o lenço. Eu já estava pensando que eu era o curador já. Daqui a pouco minha esposa adoece, para mim entender que eu era só carne, nada. Entendeu? Deus tem um chamado para você. Não espere o problema vir. Ainda bem que a igreja lá viu a tempestade levantando as filhas dela. Senhor! Eu fui chamado com 3 aninhos. Eu volto. Eu dou o cordeiro. Eu vou me santificar. Eu vou. Está na hora que Deus vai chamar assim. Deus falou comigo um poucozinho. Eu estava meio triste que ninguém ouvia a minha palavra. Deus falou comigo: eles não querem te ouvir, mas ouvirão a tempestade. Vou falar com o meu povo através da tempestade. Eles não querem ouvir o profeta, vão ouvir o vento. Só que o vento não é bonzinho, muitas vezes estraga muita coisa. Estão entendendo? Então, voltando, Deus manda uma profecia: tu vai passar pela dor. Minha esposa recebeu 4 vezes palavra diferente. Eu fiquei assustado. Fui para um jejum aqui em Santa Maria, no CRIM, casa da Adventista, da igreja Adventista, Metodista, e fiquei 40 dias jejuando a primeira vez na vida, porque a minha esposa teve uma doença. O médico, há poucozinho, amigo meu, me deu o nome, eu esqueci. É quando a pessoa não renova as suas células. Suas células começam a morrer e não se renovam, não multiplicam. E esse processo que faz a pessoa envelhecer. Por isso as pessoas dão bastante remédio, coisa para contra radicais livres e tal. E hoje tem aí a medicina molecular, ortomolecular, biomolecular, para tardar o envelhecimento. Então uma criança com 9 anos, 10 anos, se tiver essa doença, em 1 ano, ela fica com uma aparência de 100 anos. Deus me mostrou ali igreja em células. Isso há 26 a 25 anos atrás. Então, aqueles 40 dias de jejum, eu fiquei ali buscando a Deus, e Deus começa a me mostrar outra vez aquelas visões que eu tive no arrebatamento. Eu enxergava as igrejas, eu enxergava os pastores, as coisas erradas nas igrejas. Eu queria fechar o olho, queria ver aquilo, e só que eu vinha e enxergava aquilo. Deus me deu um raio-x para enxergar os problemas da igreja. Às vezes eu chego na igreja, eu saio da porta, vejo o problema que está acontecendo. Aí tem algumas pessoas que pensam que eu sempre chego na hora errada, só quando está dando errado que eu chego. Eu digo: isso está errado, isso está errado. Mas a minha esposa ficou 40 dias assim. Aí quando fechou 40 dias, eu já estava brigando com Deus: só vou ver que ela vai morrer. E aí o pastor Damião me convidou para a Santa Ceia da igreja dele. Estava 40 dias de jejum completando. Quando eu ouvia a Deus de tal forma assim, audível. Naquele momento que estava servindo a ceia, o Espírito Santo falou: vai abençoar o pão. Eu disse: eu não vou abençoar nada. O pão é a cura divina. A minha esposa está morrendo e eu vou abençoar pão. Eu estava brigando com Deus. Aí quando o pastor me dá um pão, eu fiquei com o pão na mão. Falei: Senhor, por que o Senhor não cura? Eu estava querendo dar chantagem com Jesus. Por que o Senhor não cura a minha esposa então? E aí foi quando eu tive a visão. Então diga: sobe. Eu senti que então Jesus falou comigo assim, audível. E a primeira palavra que ele me disse: cura a minha igreja. Eu curo a tua esposa. Eu dei um passo para trás. Falei: Senhor, eu já tive experiência, eu sei que não é eu que curo.
Mas sabe quando o pai fica quieto? Quer falar, fala. Eu quis, como é que diz a palavra? Dialogar, resistir, não. Argumentar. Os filhos têm essa mania, né? Pai, não é assim como tu está querendo. Eu vou te ensinar como é que é. Eu também quero ensinar Jesus. Olha, não é assim, eu não dou ninguém. O Senhor vai. Quer que eu corra a igreja? Se eu tivesse poder, eu corrava minha esposa. Aí eu vi que não ia sair nada. Jesus estava de pé. Ele levantou a cadeira do trono. E aí ele disse: eu perguntei se tudo bem, Senhor. Eu vou ceder. Como é que o Senhor quer que eu faça? Ele disse: pelo meu espírito. Então é aqui que entra a nossa. Tudo que você quer fazer, pregar uma mensagem, fazer qualquer coisa, é pelo espírito, não é pela força humana. Aleluia. Aí Jesus começou um diálogo comigo. Ele perguntou: é bom ter uma mulher doente? Eu disse: não, não é bom. Ele disse: assim está a minha igreja. Minha igreja está doente. Diga assim como? Ele me mostrou a doença dela. A doença é essa: as células não se renovam. Então, em vez de multiplicar, elas morrem. E a pessoa envelhece. A minha igreja está assim, está velha. Agora diga comigo: Jesus tem buscado uma igreja, uma noiva jovem, curada, abençoada, bonita, renovada, bem vestida. E nós temos o trabalho de preparar a noiva. Aí Jesus foi me mostrando: a minha igreja está assim. Aí perguntou: se tua mulher pode ter filhos? Eu disse: não, não pode. Assim está a minha igreja. E ele já tinha me dado uma visão antes, que ia levantar novos ungidos como Elias, profetas que iam preparar o caminho para a volta de Cristo. E Jesus disse que quando a minha igreja estiver curada, a minha igreja curada, dentro da igreja curada, vai nascer profetas. Profetas como Elias, como João Batista. E eu me pergunto: mas como é que funciona essa cura? Cada membro tem que funcionar. Aí Deus me leva para Efésios 4 e 5, onde fala do homem e da mulher, do funcionamento do corpo, de cada junta, as medulas, etc., que é a base dessa visão que eu estou reproduzindo o máximo para sair aqui dessa gravação. Ele me mostrou que cada membro tem que receber o Espírito Santo, para cada um fazer a sua função, e a sua função certa, na hora certa, faz o corpo todo ficar forte. Então aí tem os intercessores. Por isso que nós exigimos que as pessoas que trabalham no ministério façam muito bem feito sua parte, porque senão todo o corpo, toda a igreja vai adoecer, porque um só membro não funciona direito. Basta uma pedrinha desse tamanho na vesícula ou nos rins e você vai para a cama. Então não seja essa pedrinha. Aleluia. Então Jesus falou comigo: cada um tem uma missão, uma função, e por isso precisa do Espírito Santo. Diga aleluia. Então eu entendi que eu teria que sair do meu chamado, da minha missão, para atender o chamado dele. E eu aprendi algo extraordinário que Jesus mostrou aqui. Quando ele estava lá em cima, ele olhou e disse: você está feliz com 2.500 pessoas na tarde do teu culto e pessoas curadas pela sombra? Está feliz? Eu estou, quase me senti na quarta pessoa da Trindade. Ele disse: mas eu estou triste de ver a minha igreja toda doente. Então o que Jesus me mostrou: está
estava pensando na tua igreja. E eu estou pensando na minha igreja. Eu estava falando com o Lucas ontem, Deus me deu uma visão para esse ano. 13º apóstolo. Cada apóstolo cuida da sua igreja. E um não se dá bem com o outro. Mas o 13º apóstolo, é claro que ele é o primeiro também. Mas se você ouvir uma visão assim, 12 apóstolos reunidos, aparece mais um, é o líder. Jesus olhava para todos os apóstolos unidos. Diga aleluia. Então Jesus me mostrou a visão dele lá de cima, como ele vê. E ele disse: eu quero que tu cure a minha igreja pelo meu espírito. Então eu entendi que eu teria que ficar muito tempo buscando a Deus, até o ponto de ter tanta unção sobre mim, que quando chegasse na igreja, tinha unção para cada um que estava ali. Ele entendeu? O chamado. Então eu aceitei o chamado. Diga que teu irmão aceita o chamado.